gente linda, gente que... Mas você tá bonita hoje. Nossa, você tá mais que eu, não tá, gente? Ai, você Ô, tá Leandro, bonito. faz um close aqui na Solange, na 2. Deixa eu atrapalhar você um pouquinho. Olha de carnaval, olha de carnaval. Mas põe aqui assim, ó, de cima pra baixo a Solange. Olha só, gente. Bonito esse vestido, né? Olha que linda demais, Dudalina, linda demais, né? Só. Muito bonito, eu gostei bastante também. A gente tenta ficar parecido, né, gente? Se a pessoa tá bonita do lado da gente, Ai, né? meu Deus, que É coisa difícil, linda. mas vai tentar. Hoje, quarta-feira, é dia de papo cabeça, meinho de semana, muita gente se preparando pro carnaval, né, Verdade, Luquinha? né, Sol? A gente vai dar toque pro pessoal também, Vamos né? Beleza. Dia de papo cabeça, você sabe que os assuntos são sempre bem delicados. Então, se você quiser fazer sua pergunta, que é um assunto que a gente vê todos os dias, em tantas famílias, você não precisa se identificar, tá bom? Mas antes, bora nós para a nossa mensagem do dia? Pedro Mariano, é muito simples, Quando a gente está junto, né, de Deus, as coisas ficam mais simples mesmo, né? Não deixe nunca que sua dor ou sua tristeza sejam maiores aí que a sua fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes você busca a resposta de Deus aqui fora e você não encontra. Simplesmente porque você não consegue enxergar aqui dentro da sua alma. Você não consegue silenciar o seu coração. E aqui, ó, que Deus está, justamente aqui, bem dentro de você. Está precisando de uma resposta? Fecha os olhos, cala a sua alma, tranquiliza o seu coração, que Ele vai estar junto de você. Sempre está. Esse é o nosso toque de quarta-feira. O programa está cheio, mas está cheio de tanta coisa boa, né, Luquinha? No programa de hoje vamos dizer show ao pessimismo, se preparar para o carnaval, ver um vídeo incrível de um homem voando numa tempestade e também Dilma Rousseff sendo vaiada. Participe ao vivo no 3922-1387 ou pelo WhatsApp no 997167989. Escreva também pelo facebook.com/Falando Nisso Band. Não esquece não que as nossas redes sociais estão recheadas de prêmios. No nosso Instagram, segue a gente lá. Tem 4 valinhos para você se deliciar no Pizza Hut. Para saber como concorrer, nessa fotinho lá no nosso perfil, tá explicando passo a passo, tá? E no Face também tem 5 pares de ingressos do melhor cinema da nossa região, o Kinoplex Vale Sul. Curtiu? Compartilhou essa foto que tá aqui na tela, tá lá também no nosso Face. Já tá concorrendo, fácil demais. Sexta-feira agora já é o sorteio, então tem bastante tempo, mas vai hoje lá e participe, né? Bora começar então o programa, porque hoje é dia de conversar sério, hoje é dia de papo cabeça. Papo cabeça, né, Luquinha? Quem não tem medo? Mas às vezes a gente acha assim, é um medinho bobo, né? Mas será que esse medinho bobo que às vezes as crianças têm, pode de repente crescendo e virar uma fobia ou algo pior ainda quando adultos são? Pânico, medo, fobias, né? Alguém que passa por isso precisa de tratamento, quando precisa desse tratamento, desse acompanhamento médico. Ele está aqui, estamos com saudade dele e vai tirar as nossas dúvidas, nosso querido amigo psiquiatra, Dr. Gustavo Giovanetti. Lembrando que você não precisa se identificar, por favor, doutor. Estava com saudade do senhor já. Tudo bem? Tudo bom. Doutor, Obrigada pela participação. Vontade, por a última favor. vez que o doutor veio, eu não estava, né? Eu estava não sei onde eu estava, mas eu não estava. Obrigada pela sua participação, viu, doutor? Antes da gente atender o pessoal de casa, pegar as perguntas do WhatsApp e do Facebook, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O que é o pânico? O que é o medo? O que é a fobia, né? Porque a gente tem mania de caracterizar tudo como uma coisa só. Sim. Primeiramente, Solange, o medo, ou próximo do medo, as angústias, são sentimentos humanos, né? Então, eles estão presentes em todas as pessoas, estão presentes no nosso cotidiano, nas nossas vidas, nas nossas angústias e expectativas. Quando esse sentimento ele toma uma proporção exagerada, limitante, incapacitante, ela se transforma num sentimento patológico. E a forma com que esse sentimento se expressa nas pessoas ou no cotidiano das pessoas pode adquirir um quadro determinado de doença, ou como a fobia, ou como o transtorno do pânico, ou a fobia social, ou fobias específicas a determinados objetos, causando um prejuízo
no funcionamento da vida da pessoa. Isso pode acontecer na infância e de repente também ser desencadeado na fase adulta? Os medos nos acompanham ao longo de toda a vida. Né? Se eles forem exagerados ao extremo, causando um impacto no desenvolvimento da infância, também pode ser considerado uma patologia. Mas é mais comum a gente viver essas limitações a partir do momento que estamos mais produtivos no nosso cotidiano. Ok, né? então. Bom, tem uma pergunta aqui de um querido de Ilhabela, já a gente vai responder. Bora para as perguntinhas do Face, Lu? Bora sim, interessante essa pergunta no Face, que eu achei bem legal. Ela pediu para não falar o nome, mas ela disse que o problema dela é que quando ela tem muito medo, e ela já tem 25 anos, Solange, olha só a situação difícil. Quando ela passa por uma situação de muito medo na rua, ela diz que tem problema de até chegar a urinar na calça. Nossa. Ela faz xixi na calça, Solange. E ela perguntou assim, o que ela pode fazer? Porque diz que ela já foi ver em médico e disse que não é nada fisiológico. Ela não tem nenhum problema de infecção urinária ou não consegue segurar o xixi mesmo. Ela diz que é a cabeça. Ela quer saber como que isso pode mudar. O medo, ele pode chegar a uma intensidade da expressão mental e corporal que vai trazer diversas reações no nosso corpo. Algumas pessoas têm taquicardias e a sensação de que estão infartando. Tem pessoas que têm uma sensação mental de angústia, que parece que vão ficar loucos ou perder o controle, né? E algumas pessoas podem chegar a um nível tão intenso como o dela. Nesse sentido, o melhor caminho é buscar uma ajuda psicológica e psiquiátrica para que possa gradualmente fazer um tratamento e um enfrentamento dessas situações para que não ocorra mais nesse nível. Olha né? só. Bom, tá cheio de pergunta aqui. Ilhabela, Pindamonhangaba, Tremembé, Barreiro. Agora a gente vai até Taubaté, né, Luquinha? Taubaté, conversar com a Francisca. Isso, Nem isso. Oi, Francisca. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela companhia, viu, amiga? Sim. Obrigado mesmo. Qual que é a sua pergunta? Bom, a minha pergunta para o doutor é que desde os meus 16 anos que eu comecei a ter a síndrome de pânico. Eu estava dormindo uma noite, minha mãe me chamou para eu fazer um chá para ela e de repente meu coração começou a abalar e eu dizendo à minha mãe que eu estava morrendo e ela agarrada comigo e aquilo não parava. Meu pai me pôs dentro de um carro e levou para a cidade. Na época eu com 16 anos, hoje eu estou com 52, mas na época eu com 16 anos. Quando eu cheguei no hospital em estado de pânico, aí eu já comecei a tomar remédio para um antidepressivo, quer dizer, um calmante na época. Durou um ano esse problema, depois eu casei, vim para São Paulo, depois de uns 20 e poucos anos, de novo, há uns 15 anos atrás, começou tudo de novo, né? Devido ao medo grande que eu tive, né? Entendi, minha linda. Vamos ver se esse pânico que te acompanha há tanto tempo, se ele tem cura ou você tem que continuar um tratamento para evitar esses sintomas. Aliás, eu faço essa pergunta também para o senhor, doutor. Quais os sintomas da síndrome do pânico e se o tratamento, como o da nossa amiga, precisa ser continuado? Isso, o pânico, ele vem numa forma de crise. Então, ela é uma intensidade das emoções, vivenciado como medo e angústia. E quando a gente vivencia medo e angústia, a expressão desse sentimento ele é sempre corporal. Então, ele pode dar uma aceleração intensa do coração, uma sensação de aperto e sufocamento. Ele pode trazer uma reação de congelamento e paralisia frente a uma preocupação que, geralmente, no pânico é difícil identificar. Tanto que nós associamos ao medo maior de todos nós, que é o medo perante o cuidado da vida. Quer dizer, de morrer. Né? De morrer, o medo de morrer, né? Que dispara em nós essa crise de medo, que ela tem um auge por volta de uns 10 minutos e gradualmente ela vai cedendo. Por isso nós chamamos ela de ataque do pânico, quando nós temos este momento do pânico. E tem que quando ser isso se continuado. repete mais de uma vez na história da pessoa, ela no dia a dia começa a modificar o comportamento porque ela fica com medo de sentir aquilo, fica se protegendo, não vou para aquele lugar porque se eu tiver aquilo eu vou estar sozinha, ninguém vai me acudir, eu não consigo chegar próximo a um hospital. Ela começa a modificar toda a estrutura de vida em função do medo. Nesse momento nós
percebemos que a pessoa está num quadro patológico, que chamamos de transtorno do pânico. E aí sim o tratamento tem que ser continuado, esse acompanhamento. Isso, o tratamento, o melhor tratamento, ele é sempre a associação do tratamento psicológico, através das terapias, das diversas formas de terapia, com o tratamento médico. No tratamento médico é que se avalia a necessidade ou não do uso de uma medicação. Ok, então minha linda, assim, se você está com sintomas novamente, vale a pena você procurar novamente um médico, né, Luquinha? Pois é, só mandar um abraço especial para o Márcio Morgado, que é jardineiro, está cuidando do jardim, mas vendo a gente pelo celular também. A Marcela, a Malu Nogueira, Rosilda, a Helena, são várias pessoas participando. Já já a gente volta aqui a conversar sobre esse assunto e fazer a sua pergunta aí de casa. Mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. A gente está acompanhando todos os dias. A OMS declarou epidemia de Zika no mundo, hein? E foi confirmado o primeiro caso de transmissão sexual do Zika vírus nos Estados Unidos. Acompanhe aí. A pessoa foi diagnosticada com a doença na cidade de Dallas, no Texas. A identidade dela está sendo mantida em sigilo. O paciente confirmou ter tido contato sexual com alguém que esteve recentemente em um país onde o Zika vírus está presente. O Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças acompanha o caso. Este foi o primeiro episódio de transmissão sexual da doença nos Estados Unidos. Autoridades ainda não registraram um contágio do vírus por mosquitos e reforçaram a informação de que preservativos também impedem a transmissão do Zika. Pois é, tá séria a coisa. Eu estou vendo aqui no site do UOL, viu, Luquinha? Lembra que o Marcelo Castro, que é o ministro da Saúde, ele disse muito erroneamente, né, que as mulheres deveriam ser todas contaminadas aí para não ter que gastar com vacina? Ele está aí revendo o discurso dele e mudou a situação, as palavras dele sobre o Zika. Um pouquinho tarde, né, ministro? Um pouquinho tarde. Pois é, o que não é tarde, gente, é o cuidado agora no carnaval com a sua saúde. A gente sabe que o pessoal fica um pouco mais animado e acaba, às vezes, aprontando, né, e não usando o preservativo. Isso não pode, você vê mais uma doença que você pode contrair por um descuido, né? Então, use preservativo, porque não adianta falar que para não fazer, né? Só o povo faz mesmo, né? Bom, bora ver as condições das estradas aqui na região. Já pensando também no carnaval, a Nova Dutra começa uma operação muito especial e quem fala com a gente é a repórter Débora Carvalho. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Lucas. Só o pessoal aí de casa, é isso mesmo. A partir de sexta-feira, na rodovia Dutra, terá uma operação especial de orientação e atendimento aos motoristas que vão utilizar a via durante o feriado de carnaval, né? Então, terão equipes extras da concessionária em pontos estratégicos da Dutra, distribuindo folhetos com orientações. Neste feriado, cerca de 320 mil veículos devem deixar São Paulo e entre sexta e sábado. É bom lembrar que sexta-feira, horário de pico, horário que vai ter mais excessos de veículos, é das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. Então, prestar atenção, quem puder viajar não nesses horários, né, entre 4 horas da tarde e 8 horas da noite, é melhor. Neste momento, o motorista faz uma boa viagem pela rodovia Dutra até a chegada à capital, ele só vai encontrar um pouco de excesso de veículos em Guarulhos. Fora isso, as duas pistas, tanto sentido Rio de Janeiro como São Paulo, está tudo bem tranquilo. Na Tamoios, a mesma coisa, o motorista faz uma boa viagem entre o litoral e a capital, não há pontos de congestionamentos, mas é bom lembrar que hoje, na rodovia dos Tamoios, vai ser totalmente interditada a partir das 7 horas da noite, na altura do quilômetro 16, na região de Jambeiro, porque vai ter detonação de rochas por lá. O bloqueio, ele vai acontecer nos dois sentidos e não tem previsão para, na verdade, a previsão é para durar cerca de 2 horas, então entre as 7 horas da noite e as 9 horas da noite, o motorista não vai conseguir ter acesso ali na rodovia dos Tamoios, Lucas. Obrigado, Débora. Eu sempre falo, a palavra planejamento às vezes é esquecida, né, Solange? Se é, né? Se é esquecida. Eu quero ver esse carnaval como é que vai ficar, mas bora lá, né? Vamos antecipar. Um acidente impressionante, gente, foi registrado durante um temporal em Joinville, porque a água está caindo lá. Foi em Santa Catarina. Acompanha aí. O vídeo mostra um homem de 48 anos voando junto a um telhado durante a chuva. O fenômeno atingiu a cidade no dia 26 de janeiro, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira. O homem havia subido no telhado de um galpão para amarrar a estrutura e tentar impedir que o vento levasse a cobertura.
As imagens foram feitas por acaso pela nora do aposentado. Ele foi levado para o hospital com ferimentos graves e seu quadro de saúde atual não foi divulgado. Um milagre, ele está bem, viu? E o Tavinho, nosso querido mestre das artes gráficas aqui, da nossa toda a plástica do programa, está dizendo que em Joinville está chovendo 58 dias direto, sem parar, Luquinha. Imagina, Solange, são praticamente 2 meses de chuva, né? Muita chuva mesmo, né? Bom, aqui está muito sol e está muito calor. Será que vai continuar assim ou não? Bora ver agora, então, na nossa previsão do tempo. A gente primeiro sobe a serra. Na verdade, a gente vê que em Santo Antônio do Pinhal, a máxima é de 27 graus e a chuva é prevista para a tarde. O mesmo aqui no Vale, especialmente em Piquete, com a máxima em 34, Aparecida, a máxima de 35 e Garatá com a máxima de 33. Muito quente também, então essa chuva é esperada. No litoral, máxima de 35 graus em Ubatuba e também em Ilhabela. A gente vai destacar aqui a cidade de São José dos Campos, hoje com a máxima em 33 graus, com chuva prevista para o fim da tarde até o fim de semana, viu, gente? Essa chuva é prevista e sempre vai variar de 33 a 32 graus a máxima. Daqui a pouco a gente confere o treinamento de águias no combate ao crime. E também hoje é dia de justiça. Dá uma olhada só. No Você Quer Justiça de hoje, nós iremos ver o caso da Dona Inês, aqui da Vila Maria, que após de 2 meses de muita dificuldade com a empresa de manutenção da sua cadeira motorizada, hoje está muito feliz aqui com a cadeira funcionando muito bem na casa dela. Isso você verá já já aqui no Falando Nisso. Você saiu, falou que nunca mais ia voltar.